né? Que foi setembro, né? Já São João da Boa Vista, embora é interior ainda, mas a gente tá falando praticamente de divisa de Minas Gerais. Sim. E então, assim, dentro do estado de São Paulo, já houve alguns trabalhos meio que híbridos, né? Do tipo, ano passado em Ipuã, que é uma cidade próxima a Franca. Então, todas as notas, releases, inclusive credenciamento, eu fazia daqui e uma funcionária contratada pela prefeitura ou pelo contratante, às vezes, do evento, faz todo o receptivo para atendimento de imprensa lá. Então, dentro do custo-benefício, dependendo do evento, até para economizar um pouco, tem essa outra formatação que dá para poder fazer. Mas eu sempre prefiro fazer 100% presencial e de preferência com a minha equipe. Pessoas que já me acompanham há anos e que eu tenho confiança de poder trabalhar junto. Você falou que se formou em jornalismo em 2007, né? Isso. Conta um pouquinho da sua história de 2007 até hoje. Quem é o Diego Vivan? Então, na verdade, houve muitas transformações, né, de lá para cá. Porque em 2007, quando eu me formei, a ideia mesmo de fazer o jornalismo foi motivado ao esporte. Então, eu sempre tive uma motivação muito grande por conta das atividades que eu tinha em alguns locais ali, que era o quê? Ficar escrevendo matérias e mandando para jornal. Eu sou São Paulino. Só que eu tinha um Opa, sério problema do tipo assim: somos. Luiz Fabiano fez 10 gols no campeonato, 4 com a perna direita, 3 com a perna esquerda e 3 de cabeça. E aí, o jogo do Corinthians fez 5. O jogo do Corinthians fez 5. Eu já não entrava com tanto detalhe, com tanto. Eu falei, opa, peraí, que eu preciso, de uma certa forma, ser imparcial. E não parcial dentro do jornalismo. Então é algo que eu preciso aprender. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo isso. Eu, peraí, não preciso, né? Vamos trabalhar de uma forma Tipo profissional. profissional. Embora exista a motivação, mas eu tenho que saber lidar com isso. E aí, com o tempo, eu fui fazer um estágio dentro do jornal impresso em Sumaré, que chama Tribuna Liberal, que hoje eu assino uma coluna lá, que é o Almanac Sertanejo, que é o vlog, pro domingo. E aí eu tive, assim, ali foi uma grande faculdade, porque como é um jornal pequeno, numa semana eu estava apto a cobrir esportes, na outra era cultura, na outra era cidades, na outra, enfim. Então, polícia. E são linguagens diferentes que você tem, de uma certa forma, de lidar. O primeiro grande evento que eu fiz foi o Rodeio de Sumaré de 2011. Fazer a cobertura, na época, eu acho que eu até já comentei isso ainda. Eu acho que quem se apresentou, acho que na época era Vitor e Léo, João Neto Frederico, Calypso. Sumaré sempre foi conhecido para trazer sempre um artista fora da casinha do sertanejo. Depois já levou lá Pablo Vittar, Aline Barros, Léo Santana, Calypso. Então, assim, Funk. funk, pagode, enfim. Foi uma grande escola porque eu tive esse privilégio de poder trabalhar em áreas diferentes ali e que aí, com o tempo, depois me formando dentro da faculdade, modéstia à parte, eu sempre me dei muito bem em assessoria de imprensa. Eu escrevi um livro, reportagem na época, que é sobre esporte, chama agora Sobrevivendo à Lei Pelé, um olhar sobre a trajetória do Guarani Futebol Clube. E esse livro foi meu TCC. Então, como eu já estava muito inserido dentro do esporte, ali fazendo coberturas, inclusive de campeonatos paulistas e tudo, eu terminei ele muito rápido. E eu fui o primeiro a apresentar na faculdade. Então, eu concluí ele no dia 3 de dezembro. No dia 7 foi a minha banca. Não, desculpa, eu concluí antes. No dia 3 foi marcada a minha banca. No dia 7 eu já estava lançando ele numa livraria em Campinas. E aí eu já tinha recebido o convite para ter um blog no Globoesporte.com para assinar. E aí começou a entrar música, até mesmo no tema do blog, chamava Bola e Viola. Então eu assinei, participei de alguns programas e aí eu sempre tive assim um interesse muito grande de ter algo meu, próprio meu. Inclusive o livro foi muito egoísta. Ah, vamos fazer junto? Não, quero meu nome assinado lá, tipo Diego Ivan e ponto. O jornalista não é rico, mas ele é conhecido pelo nome. Então quero que meu nome se torne conhecido através do meu trabalho. E aí, depois, paralelo a isso, dentro do período que eu estava fazendo um trabalho de divulgação, trabalhando no Tribuna Liberal, no jornal, eu tive a ideia. Eu falei, cara, eu vou fazer uma revista eletrônica esportiva. Criei uma revista eletrônica esportiva, criei uma seção que chamava Conheça Modelo. Então, algum modelo que tinha alguma ligação com algum tipo de esporte. Então, aí eu já fui Nana Gouveia, que era musa do Botafogo na época, entrevistei. E uma pessoa de Sumaré, ela falou assim, cara, tem uma modelo de Sumaré, inclusive ela é atriz da Praça é Nossa, e já foi Miss São Paulo e ficou em quarto lugar no Miss Brasil. Eu falei, caramba, eu quero conhecê-la.
Conheci, fiz uma matéria com ela, divulguei, e muita gente começava a acessar o meu blog buscando pelo nome dela. E ela me chamei ela, a gente conversou, eu falei, cara, você não tá com um trabalho de divulgação? Vamos fazer? Ah, demorou um tempo, ela topou de fazer, e ela era muito amiga do Belucci, do Marcos Belucci. E ela me convidou um dia pra ir no show, no rodeio de Sumaré, do Marcos Belucci. Eu fui com ela, como assessor de imprensa dela já. E aí, nesse show, conheci a dupla e também um trio, na época, que chamava Trio Bravana. Que hoje não existe mais, mas ali eles estavam num cantinho. Eu cheguei, o que que vocês fazem? Eu, nós canta, cara. Tá na UDS aqui em São Paulo, em tal lugar, não sei o quê. Falei, puta, e como vocês divulgam isso? Não, divulga na rede social. Mas nunca ninguém, uma matéria tal, pra divulgar em blog, em ban, em TV, alguma. Não, nunca nem pensou nisso. Vamos fazer? Vamos. Ele não tem como te pagar. Falei, bicho, me dá a oportunidade. Pago, na época tinha o Nextel. Paga o meu Nextel. Só pra eu ter uma comunicação e fazer o meio de campo com a galera. Você foi em busca. Eu precisava fazer o meu nome dentro do meio, porque eu comecei a conhecer esses bastidores e eu me interessei em fazer um trabalho de assessoria de imprensa para artistas na época. Aí, através dele, eu comecei a divulgar do trio e eles estouraram depois de 2012 com uma música que chama Mãe Tô na Balada. Essa música entrou em repertório até de Jorge Mateus. E, tipo assim, Brasil afora. E aí uma dupla, que hoje, além de eu ser o assessor de imprensa deles, até hoje se tornaram super amigos, que é o Dani e Diego, me conheceu através das redes sociais. E aí já houve a primeira proposta profissional. E, inclusive recebendo mensal, já não era mais pagar o meu Nextel. Então, ali já foi a minha primeira grande experiência, vamos dizer assim, tipo, profissional, saindo do trio, continuando com o Trio Bravana, mas não aquele lance do tipo, me dá uma oportunidade. Ali eu já tinha oportunidade e as pessoas já passaram a me conhecer. E eu comecei a divulgar e a partir disso também começou a pintar alguns shows pontuais pequenos na região. Ah, mas você não também faz? Ô, Fábio Júnior vai se apresentar em tal lugar. É só sertanejo? Não, faço também. E aí começar a colocar em agenda cultural de televisão, em portais de notícias, em jornais, em blogs. Foi tomando essa proporção e chegou nos rodeios, nos eventos e graças a Deus, ano passado eu fiz 6 rodeios. E aí até uma pessoa, um blogueiro comentou comigo, falou que ia fazer, queria fazer uma matéria e tal, pra falar, você sabia que você é o assessor de imprensa hoje que mais faz rodeios do Brasil? Eu falei, do Brasil? Eu falei, não. Eu, bicho, ó, você faz tal, 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 tal. Verdade. E o máximo hoje que tem é uma, entre aspas, concorrente que faz 2. Você tá fazendo 6. Em lugares diferentes dentro do estado de São Paulo. E aí eu fiquei até assustado. Falei, não, verdade. E paralelo a isso, o meu blog eu criei para ser um canal de divulgação, um braço dos meus artistas que eu trabalhava na época. E dos eventos também. E através do blog também começaram a me convidar para fazer cobertura, por exemplo, do Vila Mix, em Goiânia, em São Paulo, em outros lugares. O Eduardo Costa vai lançar uma música. Cara, eu quero que saia no teu blog. Como que eu faço? Você veio me entrevistar? Lucas Luco. Fui entrevistar presencialmente ele 2 vezes pra sair no meu blog. O Léo, do Vitor e Léo. Também. É um cara que eu queria muito bater papo, entrevistar. Eu acho super inteligente, enfim. O Lucas Luco, uma das maiores entrevistas que eu fiz da minha vida. As 2. Chegar, eu pedi perdão pro cara porque eu tinha um preconceito de um artista fortão, bombadão e tal, e de repente, humanamente, foi um cara que me ensinou ali em 1 hora de entrevista que eu não tinha aprendido nem na faculdade. Então, assim, foram várias experiências que eu tive maravilhosas, algumas frustrantes também, isso faz parte de toda a profissão, mas são os 2 braços hoje que eu tenho de divulgação. O meu blog, o Almanac Sertanejo, e a minha empresa Estratégica Assessoria e Comunicação, que são os eventos que eu faço hoje, rodeios ou shows pontuais. Legal. Você falou sobre. A gente agora tá com um fenômeno aí que é Ana Castela, que começou com uma pegada diferente, entrou agora, foi mais inserida, empurrada praticamente, puxada, sei lá como se pode dizer o termo, pro sertanejo de origem, né? Aquele sertanejo romântico. Como que você, o Jean, vocês enxergam outros tipos de música entrando na música sertaneja? Como que é visto pelo mundo sertanejo? Hoje, na hora de contratar um artista, se o show é mais no interior, precisa ser um sertanejo raiz. Se é mais São Paulo, precisa ser um sertanejo mais hypado, mais com a pegada de funk, com a batida diferente.
como que se dá isso na hora do organizador escolher um artista, na sua concepção, na visão de vocês? Tá, vamos lá. Do meu ponto de vista, eu já brinquei muito com os artistas que eu trabalho. Eu falo que assim, nós não entendemos de música, nós gostamos de música. Quem elege o que vai ser sucesso ou não é o público. Então, assim, jamais, eu tenho certeza que dessa mesa aqui, dos bastidores, ninguém. Se eu passasse aqui, aí se eu te pego, não falaria que seria o hit. Não é nem sucesso, é um hit mundial. Do Gustavo Lima, Balada Boa. Nem o Gustavo queria gravar essa música. O próprio Pinóquio, que era o produtor dele na época, ele canta uma música umas 2 vezes pra ele, durante um festival que ele tava participando em Goiás. E aí ele viu, opa, cantou de novo, meu Deus, estourou. Vários outros artistas tiveram experiência do tipo assim, de cantar uma música que era a última do repertório do DVD e pum, Jeito Carinhoso já de Jadson. O nosso Brasil, ele é muito grande. Então eu falo assim, que é um continente com 27 países diferentes. E que um artista estourou, por exemplo, a Ana Castela, que você tá citando, tinha estourado no Paraná há 7 ou 8 meses. Um divulgador veio perguntar pra mim há 7 ou 8 meses se eu conhecia a Ana Castela. Eu nunca ouvi. De repente, na Castela entrou um estrondoso aqui. Então, assim, eu particularmente tenho um gosto muito peculiar. Dos artistas que eu gosto, nem existe mais hoje, vamos dizer assim. Leonardo, Vitor e Léo. A Paula Fernandes é um estilo totalmente romântico, poético e tal. Se eu fosse falar assim, olha, escolhe essa música aqui pra trabalhar, eu acho que eles passariam fome. Porque é o meu gosto particular. E cada região tem uma particularidade. É lógico que tem alguns mais tradicionais, que gostam de um sertanejo um pouco mais tradicional. Eu posso te falar que as festas da região que nós moramos ali, um raio de 50 quilômetros, a gente tem 6 tipos de festas diferentes, pelo menos. Jaguariúna não é um rodeio, é um festival. Até o nome é um festival. Você vê pela grade. Ela começa, meia-noite, termina às 7, 8 horas da manhã. Se eu colocar um evento, por exemplo, como Cajamar para terminar às 7, 8 horas da manhã, vai descer lá o poder público e vai tirar a festa, porque ela tem que terminar 3 ou 4 horas da manhã. Então, cada cidade tem uma particularidade. O próprio rodeio de Americana, lá um rodeio tradicional, tudo. O próprio rodeio de Sumaré, que eu até falei um pouquinho de bastidores, é um rodeio indoor, 100% menor. As atrações são diferentes. Então, a Faisim Indaiatuba é um evento muito tradicional, mas ele é muito grande naquela região entre Indaiatuba, Itu, Salto. Isso falando de festa. Agora, você imagina de artistas. Eu acho que a música sertaneja, de uma forma geral, ela é a música popular brasileira porque ela tem essa capacidade de reunir, trazer elementos diferentes que faz parte hoje dessa comoção toda. Então, você pode ver que muitos artistas fora do sertanejo se apresenta em rodeios como Raça Negra, o Léo Santana em Sumaré era novidade na grade. Ele fez em abril. 2 meses depois, explodiu. Mais ainda o nome da música dele agora fugiu da cabeça. Se tornou explosão, ele tá em tudo quanto é grade hoje, não só do sertanejo. Qual ano? O ano passado. O ano passado. Em abril. Inclusive ele tá em Itacoaxetuba, né? Raça Negra tá em tudo quanto é evento. Tava em ano passado em Itacoaxetuba. Então tem vários sertanejos que se apresentam. O Maré teve um ano que ele trouxe só funk. Esse ano foi pagode e samba. Então, E assim, rap também. Então, assim, tem essa capacidade, o sertanejo, de reunir, porque ele consegue trazer vários elementos, inclusive de sons e tudo. Tem música do Jorge Mateus, por exemplo, estourada no sertanejo, que era sucesso lá com a banda Chica Banda no Nordeste, tocando forró. Então, assim, isso que é o bacana do sertanejo, que ele consegue trazer elementos, artistas, sons, instrumentos. Ele abraça. É diferente, de repente, às vezes, é dificilmente uma banda de rock ou pop rock trazer algum sertanejo para fazer uma participação. A não ser que seja aquele estourado e aí, às vezes, nem ele quer poder participar. Agora, o sertanejo, ele abre essa possibilidade de trazer vários funkeiros, pagodeiros, do samba, do pop rock, de vários outros estilos para poder participar. E porque a grade, se você olhar assim, todo final de semana tem um rodeio acontecendo. Tem uma galera que no Agenda de Rodeio tem muita. A gente recebe muitas perguntas lá. Tô vindo do Rio de Janeiro, despedida de solteiro, eu quero virar à noite. Eu vou dar de aniversário para minha esposa, para meu marido, então eu comprei um ingresso para esse show. Então esse cara, na hora que tá procurando esse ingresso, ele tem que se atentar
pesquisar sobre a história daquele evento, né? Porque às vezes ele pode ficar frustrado, no sentido de que eu vim para amanhecer o dia e o evento terminou 3 horas da manhã, o que é que eu faço? Então, tem as tradições, né? Cada evento tem a sua peculiaridade, tem a sua tradição. Então, se a pessoa que está agora escolhendo um ingresso agora para os próximos rodeios, que são diversos pelo Brasil, ela tem que ficar de olho nesses detalhes, né? Sim. Por isso que eu até falei, né? Jaguariúna. O Jean ele já fez várias coberturas lá, como repórter de uma TV, de uma web TV local lá. Ele saiu de lá às 7, 8 horas da manhã. Inclusive, Que a gente saiu conta até essa história. Deixa agora ele até contar essa parte aí, porque Jaguariúna é um evento bem à parte do. Termina tarde lá mesmo, né? A gente, eu pelo menos não tinha feito ainda, não conhecia como era. Cheguei pensando que sairia tipo 3 horas da manhã, que é o padrão, 3, 4 horas. O último show foi começar às 9. Então a gente ficou umas 3, 4 músicas, a gente saiu 10 horas da manhã, mais ou menos. E tipo, teve gente que ficou até meio-dia assistindo o show, se eu não me engano era do Danny DJ. É isso que eu ia falar agora, geralmente é do Danny DJ, né? Sim, mas Amanhece. o show mais longo que eu já tive a oportunidade de presenciar foi o do Gustavo Lima em Jaguariúna, que foram quase 4 Hoje que horas. fez churrasco no palco? Não, foi? Eu não me Fez recordo. churrasco no palco, assim. Eu acho que foi. Não. Foi ano passado. Ele ficou quase 4 horas no palco cantando e todo mundo cantando. E ainda veio o Pedro Sampaio logo em seguida, também fez mais 2 horas de show e o povo não reclamou, não vai ia embora. Era de manhã cedo e o povo lá, tudo animado, pulando. Jean, você contou no começo que você era apresentador e agora nos rodeios, nos festivais. Conta pra gente, da onde surgiu, da onde, assim, você, apresentador, começou aonde? Em Hortolândia, foi? Isso. Conta pra gente aí. Eu sempre gostei dessa parte mais cultural, mais Sim. artística, mas eu, com 16 anos, resolvi fazer faculdade de engenharia de produção e teologia. Sim. Eu fui para uma área mais administrativa, mais corporativa, e depois que eu me formei oficialmente em engenharia, falei, vou fazer uma coisa que eu gosto. Entrei em artes cênicas, fiz o curso, e durante o período do curso me convidaram para ir para uma web TV, que chama TV Interação, e essa web TV me convidou para participar de um programa que ia ter de pegadinhas. Eu entraria como ator. O programa, entrei e tal na TV, mas antes dele estrear, o programa já não deu muito certo, o escopo do projeto. E aí o meu chefe, na época, me convidou para apresentar um programa. Eu estreiei num programa que chama Giro Cultural, fiquei 3 temporadas. Foi uma experiência incrível, até comentei com o Diego. Eu conheci o Diego através desse programa. O Diego foi lá, me concedeu uma entrevista, daquele dia a gente virou amigo, tá até hoje. Inclusive, eu tenho que agradecer, eu até comentei com ele também. Eu estar hoje estudando jornalismo, ter ido mais para essa área do jornalismo, foi graças ao Diego. Porque eu terminei a faculdade de artes cênicas e resolvi fazer gastronomia. Nada a ver com nada. E aí um dia o Diego... Como que o Jean passeou, né? Sim. Em todas as... E aí o Diego foi um dia lá e falou, mas se apresenta aqui, você já se formou em jornalismo? Eu falei, não, eu sou ator. E aí, através disso, ficou aquela pulguinha. Uma semana depois eu falei, vou trancar a gastronomia e vou começar o jornalismo. E aí eu entrei na parte de jornalismo, comecei a cobrir mais eventos como repórter também, saí... Você ia pra galera, assim? Eu fiz algumas matérias no meio do povo, fiz também bastante entrevista com artistas, levava os artistas para o estúdio também. Eu aprendi, acho que basicamente um pouco de cada coisa, né? E foi uma experiência única. Em breve espero voltar com um novo projeto como apresentador também e espero não largar essa parte de trás dos bastidores. Espero ter me contar com você. E você gostou e agora não sai mais. Gostei. É que são coisas diferentes, né? São sensações diferentes. Que a parte de bastidores é mais racional. Sim. Você pensa mais, é uma parte mais robótica, assim. Técnico, né? Tem o lidar com as pessoas, mas é mais robótico. Diferente de, tipo, você chegar para apresentar e você tem um roteiro, mas você não sabe se você vai cumprir 100% daquele roteiro. Você pode sair, você pode mudar um pouco. A parte de assessoria, de bastidores, você tem que cumprir, tem as formas de cumprir também isso, mas você tem um início e um final, né? Já pré-definido. Muito bom. Muito bacana. Diego, como que
que tá como que tá as agendas hoje na hora do contratante escolher um artista para se apresentar? Qual a régua dele? Qual o termômetro do que ele sente? É através como tá esse artista no TikTok? Como que tá a música dele no Spotify? Qual galera que ele quer trazer pro evento dele? Se ele quer trazer família, ele vai pegar um artista que tem mais a pegada família, na pegada voltada para família. Qual o fator predominante? É claro que a gente sabe que se o artista está em alta, se está hypado, ele vai estar mais bem contratado, né? Mas nós não temos 10 Gustavo Lima, não temos, enfim, não temos sempre ele disponível, até mesmo na questão de agenda e a questão de valor. E aquele rodeio que não tem essa condição, como que ele escolhe esse artista? Então, uma coisa que é predominante dos 6 rodeios que eu faço de 4 contratantes diferentes, lógico que assim, contato ou o relacionamento, a gente tem um pouco de bastidores, né? Eu não faço parte da comissão organizadora, eu sou um prestador de serviço, então eu chego praticamente com a agenda fechada. Mas, pelo conhecimento um pouco de também da cobertura, como jornalista, como repórter, e os contatos que a gente tem também com a produção em si, o que é predominante entre eles é arriscar. Então, assim, o rodeio de Sumaré em abril do ano que vem, eles já estão imaginando agora quem é o artista que vai estar bombando lá daqui 8 meses. E não praticamente assim quem está bombando hoje. Porque, principalmente com essa questão da internet, é muito rápido, é um sucesso instantâneo. Tanto é que se você olhar num passado distante, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, eles lançavam um projeto, um CD, e eles trabalhavam essas 15, 16 músicas que tinham. Durante 3 meses na rádio, eles viravam. Se você olhar hoje, o que tomou uma grande proporção foi os EPs. São unidades mais curtas ou singles, que é uma música. E todos hoje procuram um sucesso. Eles não trabalham mais uma divulgação de um trabalho completo. Eu arrisco a dizer que os artistas atuais, não já nem existe mais, mas espero que volte, ou que pelo menos torne um projeto paralelo, que seja, que trabalharam um CD, ou que pelo menos parte deles foi entre 2010 e 12, Jorge Mateus e Vitor e Léo. Com Fada, com Um Amigo Apaixonado, Fotos, Borboleta não foi depois. O Vitor e Léo foi um DVD que eles gravaram ao vivo, se não me engano, em Uberlândia em 2009 ou 10. E o Jorge Mateus com aquele primeiro trabalho que veio com vários sucessos aí no Amo, Noite e Dia, Seu Astral, e por aí foi. Depois disso, se você olhar os projetos que até o Luan Santana, Paula Fernandes, enfim, eles gravam EPs com 4, 5 faixas. Esperam uma música. Ah, não virou? Vamos gravar de novo. Então, assim, para contratar essa galera, é lógico, tem o peso do nome, da história, só que tem o custo-benefício. Isso todo mundo sabe. O Gustavo Lima hoje é um show mais caro que tem do país. Não é nem da música sertaneja. Então, assim, como que eu vou pegar o Gustavo Lima? Eu não sei de valores, tá? Mas vamos pegar um cenário. Um exemplo, R$1 milhão o show do cara. Como que o Sumaré vai contratar o show dele, sendo que a minha festa, a minha capacidade de público lá é para 20 mil pessoas? Qual o valor do ticket médio que eu tenho que pôr para pagar um show do Gustavo Lima? Então, assim, não dá. Cada cenário tem uma formatação diferente. Quando você falou assim, mas um público mais para família. Poxa, talvez num domingo. Você tem a Americana que tem o domingo tradicional da família, que é um ingresso mais barato. Geralmente são shows mais voltados para a família ou um público que tem uma história mais antiga de sertanejo, como Cristiano de Chororosa, Zezé de Camargo e Luciano, Rio Negro e Solimões. Às vezes um artista ou outro, mas que tem uma conotação muito grande de apelo, tipo das crianças, como Luan Santana. Isso dentro de um cenário. Tem ainda algumas festas mais pro interior, que tem aquela tradicional ainda queima do alho, e de repente você traz um sertanejo mais moda e viola, alguns artistas mais tradicionais desse estilo. Então, assim, depende muito de cada evento que tem esse cenário, mas de uma forma geral, e não foge muito disso, é eu arriscar quem vai estar num sucesso lá na frente. Terminou o rodeio esse ano, Cajamar. Quem será no ano que vem que vai estar bombando ou estourando? Ou quem será que desse ano foi, entre aspas, uma decepção, mas não dá para trazer de novo?
entra muito dois fatores. Primeiro, a projeção do que ainda ele pode lançar ou ele pode ser no ano que vem, e ao mesmo tempo o custo-benefício. Uma pergunta assim, muito de bastidor e muito só para quem trabalha lá nesse meio, antes e pós-eventos, pode nos responder. Ainda tem, o artista ainda ele escolhe com quem ele vai falar, ele ainda escolhe a pergunta que vai ser feita, porque hoje o artista na internet, ele quando ele se depara no ao vivo, ou então até no podcast, ele fala, pode perguntar o que quiser. Mas num evento como, de repente, o Gustavo Lima vai passar numa cidade, ele vai voltar nessa cidade daqui a muitos anos, porque de repente não vai, por questão de agenda, de tempo, não vai conseguir levar ele de volta. E ali a mídia local quer saber, pessoas querem tirar foto, pessoas querem se aproximar, querem que a aproximação. Como que hoje é feita essa organização do camarim? Quem entra? Quem não entra, quem pode perguntar, tem lista de pergunta, hoje os camarins dos prefeitos ou não é, como que funciona essa organização? Boa pergunta isso, até para a gente poder também mostrar como funciona o trabalho da assessoria de imprensa do evento. Primeiro que assim, a assessoria de imprensa do evento, ela faz o credenciamento e a autorização, a liberação, para o acesso ao evento. Isso é uma coisa. O atendimento, ele funciona de acordo com o que a produção do artista junto com a assessoria estipula. Então, a assessoria de imprensa do evento, ela não tem autonomia nenhuma do camarim para dentro. A gente fica totalmente inerte e fica totalmente à espera da quantidade que o artista vai atender. Então, por exemplo, funciona duas formas o atendimento. Nenhum artista, em contrato, ele tem a obrigação de atender a imprensa na estrada. Uma coisa. Ele tem a obrigação de atender uma quantidade mínima exigida de pulseiras, e aí sim, não faz parte do atendimento de imprensa, mas dos patrocinadores da festa, ou do contratante. Imprensa, no caso, nem assessoria, ninguém tem acesso a isso. Então, por exemplo, o contratante X contratou o show, ele tem lá os patrocinadores dele, o prefeito, o que seja, para ele poder atender. Então ele tem que atender lá pelo menos entre 10 e 20 pulseiras. Nisso, dependendo do que é organizado ali junto, tem o pessoal da rádio que ganhou a promoção tal. Eles imputam isso dentro dessa quantidade de pulseira para garantir o atendimento e não ter problema dele dizer que não, eu não vou atender fãs ou algo do tipo. Por quê? Tem situações que, assim, o que impede do atendimento na estrada? O horário que o artista vai chegar, se está atrasado ou não para poder subir no palco, se ele está vindo de uma dobra ou não, se vai dar tempo dele poder atender ou não. Então, assim, a imprensa em si sempre é segundo plano. Quando tem essa possibilidade de atendimento, eu tenho lá a relação dos credenciados. Eu chego e mostro para a assessora de imprensa com antecedência, durante a semana, eu tenho aquela demanda e que para mim é importante o atendimento. Nisso, a própria assessoria e a produção já enxuga. Eu mostro 10, você vai atender 3. E nem sempre nós, assessores do evento, temos autonomia de escolher quem vai ser atendido. Ela olha lá e vê. Tal, já atendeu na festa tal, não vai fazer aqui de novo. Há 2 semanas entrevistou, então não vai fazer de novo. Vamos atender esse e esse. Aí sobra para quem ir lá e falar que vai ter o atendimento? Explicar. Para o assessor da festa. Nisso, o assessor da festa, ele que bloqueia, é ele que não atende, é ele que não dá oportunidade. Ele que é o chato. Ele que é o chato. E isso, assim, que poucas pessoas têm esse acesso. Quando tem da possibilidade, o atendimento foi ok, fez esses 3, de repente eu tô lá conversando com um produtor de estrada e falo, cara, estamos no prazo, ele já tá aqui, já atendeu esses 3, tem a possibilidade de fazer mais 2 fotógrafos? Tem a possibilidade de atender mais 2 que tá ali fora? Vai me ajudar muito. Muito cordialmente, educado e assim, totalmente empático, ele topa de fazer. Outras vezes não. Então, quando tem essa possibilidade, eu sempre luto, porque da mesma forma que eu estou ali como assessor do evento, eu já estive ali como jornalista, como blogueiro, cobrindo e querendo uma oportunidade. Só que também tem do outro lado, quando eles têm essa possibilidade de poder fazer a cobertura,
Já tem uma regra estabelecida junto com a produção para que as coisas aconteçam rápido e todos consigam atender. Olha, não pede selfie com o artista. Você está lá para trabalhar. Por mais que, por exemplo, cara, eu sou fã da Paula Fernandes. O dia que eu tive a oportunidade dela autografar o encarte do DVD que eu fui assistir em São Paulo, dela, eu estava assessorando um show dela em Paulínia. A assessoria dela, que eu conheço, eu cheguei e falei assim, olha, eu tenho esse encarte, você pede pra Paula assinar? Não, você vai entrar e vai fazer foto. E tudo bem, mas eu vou esperar atender a demanda que ela atendeu de imprensa, e aí depois, quando atender os fãs, eu faço. Ela falou, não, mas aí pode ser que não dê tempo, não tem problema. Estou aqui agora como fã, e não estou como jornalista. Eu sei me colocar no lugar. Porque eu vou entrar, se eu for entrar, eu vou pedir para ela autografar aqui para mim. Então eu não tô lá para entrevistá-la. A menina falou, puta, beleza. Quando terminou o atendimento, eu fui o último na fila. Era atender 15, eu fui o 16º. Não estava dentro dessa quantidade de pulseiras. Foi uma cordialidade que a produção naquele momento viu. E aí até a assessora falou, na sua humildade, vai atender, porque você se colocou no momento agora como fã. Você não tá passando em cima de ninguém. Você fez todo o teu atendimento, então você vai entrar. Eu tenho até foto disso tudo. Ela falando. Entrei, eu falei assim, olha, você pode... Pô, essa, eu também gosto, não sei o que, tal. Eu, pô, bom show, obrigado por divulgar. Pô, legal. Então, assim, eu me coloquei. Em Bragança Paulista, a gente teve um episódio que poucas vezes eu passei na minha vida. Constrangedor. No show da Ana Castela. Primeiro atendimento. Entrou e demorou 5 minutos. Sendo que a assessoria pede, olha, 2 perguntas ou 3 minutos. Então, assim, não tá dentro, incluso, eu não consigo fazer ou atender dessa forma, então não faça. Entre em contato com a assessoria da artista, faça uma exclusiva, marca um outro dia, porque naquele roteiro que eu tenho para poder seguir e combinado com a produção, é dessa forma. E eu tenho que seguir, porque hoje eu faço uma Castela em Bragança, eu vou fazer ela agora em Indaiatuba. O produtor é o mesmo. Se ele entender que lá eu fiz uma baderna na organização do atendimento, e ele falar, puta, Diego, aqui de novo você? Ninguém, não vamos atender. E é um direito dele. Né? Então precisa respeitar, porque assim, eu consigo fazer um atendimento, ou eu consigo melhorar todo esse processo se as pessoas me ajudarem. Aconteceu o quê? A pessoa entrou lá, pediu selfie pra ela, pediu pra gravar a vinheta para não sei pra quem, ou seja, fez tudo menos o trabalho dela. Aí o produtor chegou pra mim e falou assim, olha, tá vendo? Eu posso ir lá e pedir e tirar ela? Ela falou assim, não, porque aí vai parecer que é a Ana que é chata. Beleza. Ela saiu da porta, ela terminou, eu pedi pra ela esperar, tinha uma fila de atendimento, eles queriam parar o atendimento, porque só ela demorou entre 5 e 7 minutos, sendo que em 5 e 7 minutos eu consigo atender as 3 que eu tinha de imprensa. Jean tava lá, foi prova. Falou, tá vendo por que vocês podem correr o risco de não ser atendido? Por causa disso daqui, ó. Tem a regra. Eu falei, não pede selfie de 2 a 3 perguntas, e vocês não obedeceram. Por quê? Foi emocionada, foi como fã e não foi como profissional. Então, assim, quando tem essa possibilidade, acontece isso. Ah, mas vamos tirar uma foto depois junto. Rapaz, você já tá entrevistando o cara. Você vai pedir foto. Entendeu? Então, assim, são coisas que são pequenos detalhes, mas que atrapalham todo o processo da continuidade do atendimento. E aí o artista pode chegar e falar, não atende mais, vamos embora. Aí é quando muitas pessoas que estão lá para tirar foto, o artista não consegue atender por conta do prazo, do tempo que a gente poder ter. E da falta de profissionalismo, que quando tem assim, é um perrengue a gente conseguir. Tem assessoria, por exemplo, que ela só faz o atendimento lá se o jornalista mandar as perguntas para a assessoria aprovar e você vai fazer essas 2 perguntas. Tem artista que chega desse nível. Ana Castela não foi no caso dela, mas já teve artista que aconteceu isso. Sim. E outros que só é autoria, mas eu tô aqui para poder fazer. Mas peraí, você pediu lá? Não pedi, não sei o quê. Então não vai fazer. Porque alguns que, tipo, criou um Instagram ontem, ela já quer entrar lá e fazer foto, fazer vídeo, fazer entrevista. Não vai rolar. Porque alguns me pedem material. Já divulgou? O que divulgou? E alguns que entram direto com a assessoria, direto com o artista, a assessoria me comunica. Fala, Diego, o Jean tá querendo entrevistar ali e tal. Ele tá credenciado? Tá. Não tá. Por quê? Divulgou? Não, divulgou. Você me ajuda no atendimento? Fique esperto, porque isso daqui deu problema em tal lugar. Então, as próprias assessorias dos artistas se conhecem e se comunicam. Diego, lá em 2010, 2011... a gente já chegou como jornalista a entrar no camarim do Gustavo Lima, Marcos e Belucci,
de vários cantores, Rodeio de Cotia, vários cantores. Só que hoje fica mais difícil justamente por isso, né? Pelo fato de outros profissionais entrar, igual você falou, como fã, acaba atrapalhando os outros profissionais que estão lá trabalhando. Não, e outra situação que Indo tem pra também é o trabalhar. seguinte, uma coisa eu fiz o Gustavo Lima em 2010. Outra coisa é eu fazer o Gustavo Lima hoje em 2023. Sim. Nesses 13 anos, houve uma proporção absurda de... Ele não era o embaixador como ele é hoje. Então, assim, tem a questão da demanda e oferta. É lógico que naquela época, eu lembro do Gustavo Lima, o primeiro show, uma participação que ele fez no Rodeio de Sumaré em 2011. Ele tava sentado sozinho, ninguém tava em cima do cara, ele tinha acabado de gravar Inventor dos Amores, Rosas Versos de Vinho, tava lançando ainda. E ele fez uma participação no show do Jorge Mateus. Pra você ter uma ideia, ele ficava afinando o violão dos músicos até. Então ali, a própria assessoria, tipo, levava o Gustavo pra gente poder fazer entrevista. Hoje, impossível. De 2019 pra cá, acho que eu fiz 8 shows do Gustavo Lima. Só atendeu 2 em um. Só foi uma imprensa e o no outro show foi 2 imprensas. Dos demais ele não atendeu ninguém. E até mesmo assim, a gente tem essa dificuldade do atendimento da quantidade de pulseira ali específica, que são 15. E os próprios patrocinadores com o prefeito contratando se matam ali para ver quem são esses 15 que vai poder fazer. Então, assim, tem muito disso. E houve um agravante ainda pior com o tempo, que foi a pandemia. Logo depois que voltou, ninguém quis mais atender, praticamente. Ou então era com exigência com Estourinho de Chororó. Eles ainda, há pouco tempo atrás, estavam exigindo para entrar no camarim de máscara. E não tocar. No máximo. Entendeu? E isso era de fãs, não era nem de imprensa. Agora que abriu, acho que em Americana fizeram fotos, né? Então, assim, depende muito do momento atual. Eu também admito e confesso isso. Eu já trabalhei com artistas e naquele momento, galera, puta, entrevista aqui, não sei o que, tal. Hoje, olha, eu não consegui 3 só. Por quê? Até pela demanda, pela correria que tem naquele momento, não consegue atender todo mundo. Então, assim, é difícil a gente poder comparar os cenários, porque tanto culturalmente quanto profissionalmente, cada um teve a sua evolução, fica difícil de poder atender. E sobre os horários dos shows? A gente está vendo aqui que do Gustavo Lima, quando os shows dele caem no domingo, ele tá vindo para as 18 horas, 18h30. Aconteceu isso em Bragança Paulista. Mas em Bragança já era uma sunset. Ele ia fazer entre 6 e 6h30. Sim. Então era um evento que já estava dentro desse cenário. Ele iria se apresentar mais cedo. Agora, eu já tive experiência assim, de trabalhar em eventos com 3 apresentações e às 6 horas da tarde era uma programação. 11 horas da noite mudou os 3. Por quê? Tá vindo de uma dobra de Minas, ia pousar no aeroporto e não conseguiu. Então teve que o artista que ia fazer, só tinha um show que ia se apresentar por último, ele foi o primeiro. Então tem várias situações que podem acontecer instantes antes do show, desde essa questão de dobra, de horário, porque atrasou, ou porque choveu e não sei, e que infelizmente não dá para poder cumprir a rigor naquele momento. Agora, lógico que assim, essa questão do Gustavo em Bragança eu falo porque eu trabalhei nesse evento lá e o show estava programado já, inclusive, dias antes, que era uma sunset. Inclusive nas redes sociais foi divulgado isso. O que às vezes acontece assim, um artista chegar no patamar de senhor dos senhores do negócio, ele chegar no evento, tá programado às 2, mas ele chegou a 1 e ele já quer subir no palco. Acontece muito. Muito. E aí é uma brigada lá no fundo que você não faz ideia. Porque o artista já tá cantando, então... Não, mas esse daqui, às vezes é um artista com uma expressão menor, às vezes até regional que seja. Cara, mas falta metade do repertório pra cantar. Não, mas tem que parar agora, porque o fulano tem que cantar, senão ele vai embora. Mas tem um contrato, se ele for embora, vai duvidar no palco. Então, assim, já teve várias situações com isso, de 12 anos pra cá, que eu presenciei. Inclusive que no dia seguinte o produtor dele foi mandado embora. Dele, assim, do artista... porque você não me defendeu, você não me colocou no palco, você ficou a favor do contrato da festa. Eu olhar, bate boca desse jeito. Gente, eu falo, rede social, tudo é maravilhoso. Eu escrevi no meu blog, eu fiz uma postagem e eu escrevi uma resenha sobre isso. Eu falo que se a cortina que separa o público do palco ela fosse transparente, não preta,
Por que ela é escura? Porque ela dificulta a visão de quem tá lá de frente em relação aos bastidores. Se ela fosse transparente, muito artista não ia ter fã. Porque ele ia ver realmente como é ali o tratamento da produção, do artista. Ah, mas é a produção que é assim. A produção é reflexo do artista. O artista sabe o que está acontecendo. Ele é conivente com isso. Então, ele não pode admitir que isso aconteça. Eu lembro uma frase do Edson uma vez que ele fala isso no Rodeio de Sumaré quando ele estava cantando solo. Uma época que ele separou, que era o Edson. Ele estava cantando sozinho, do Edson e Hudson. E a grande ressaca Deus, o fogo do sucesso. Tomar cuidado com a ressaca do sucesso, do fogo. Porque uma hora ela acaba. Então, assim, hoje eu tô nessa condição, amanhã não. Então, toma muito cuidado com isso. Com essa ressaca do sucesso. Então, tem muito artista que ele quer o sucesso, mas nenhum ele está preparado para o sucesso. Por quê? Eu odeio esse termo sucesso. Eu prefiro trabalhar com a palavra prosperidade. Então, assim, o João Bosco, do João Bosco e Vinícius, ele fala isso. Uma vez eu entrevistei ele comentou, ele falou assim, olha, há X anos, eu já fazia 20 shows pelo Mato Grosso a 15, a 20, a 30 mil reais. E aquilo para mim era sucesso. O que aconteceu anos depois foi uma propagação maior do nosso trabalho, que aconteceu em nível nacional e que todo mundo nos conheceu. Mas, dentro daquilo que a gente imaginava, a gente já era sucesso. Então, essa palavra sucesso, lidar com isso, não tá só subir no palco e ter essa propagação de nível nacional. É fazer um bom atendimento da imprensa, um bom atendimento do público, é ser educado com as pessoas de camarim que trabalham lá no fundo para levar a comida pro artista, é de saber lidar, de saber se relacionar com isso. Eu já tive situações assim, constrangedora de produtor, de chegar no nível de xingar, de bater boca com pessoas da cozinha, da limpeza. E de repente nas redes sociais estava tudo lindo e maravilhoso. Então assim, quando eu termino um evento desse, eu sou muito sincero, não é só o cansaço físico que me desgasta, é o mental. Eu vim, graças a Deus, de uma batida assim, já muito grande, de rodeio de abril pra cá. Sumaré, Bragança, Cajamar, e depois ainda eu fiz... São Roque, né? São Roque nós não fizemos. Eu fiz ainda o DVD em Goiânia. Quando deu esse hiato agora que eu vou ter entre final de junho e até julho, que tem a festa julina, cara, eu dei graças a Deus. Também porque eu preciso voltar à minha origem, minha casa, meu sofá, minha mãe. Porque eu sinto saudade de tudo, mas eu sinto saudade de quem realmente tá comigo. Tipo, é meio que até eu me emociono pra falar, porque assim, a gente é muito exposto. Bragança, por exemplo, tinha situação lá que falava assim, é ele que manda, é ele que libera o camarim. Eu falei, cara, você é louco. Não sou eu. Sempre procura alguém, entendeu? né? Tipo assim, não para de falar isso. Teve evento que eu tive que andar com segurança. Eu já fui ameaçado. Por namorado de fã de artista. Ó, eu sei onde você tá deixando seu carro. Coloca a minha namorada pra tirar foto com fulano. Senão eu vou te pegar. Aí você imagina a pressão que você tem pra poder trabalhar num evento desse, lidando com isso. Tipo, é muito grande. Então, assim, eu preciso, quando termina, eu voltar pra minha... Isso daqui pra mim é maravilhoso. De poder falar, de poder explorar isso. Mas eu preciso, tipo, de voltar, de ter o meu momento, na minha origem, do tipo assim, de ficar andando no shopping sozinho de segunda-feira, 3 horas da tarde. Ah, olha só, que vida, não sei o que é, mas ninguém sabe que quinta, sexta, sábado, domingo, eu acordo 3h30, 4 horas da manhã, pra fazer matéria, pra ler, pra escrever. Isso daqui, não tá conversando, às vezes quase 5 horas da manhã. Não dorme, né? Não, você fica acelerado. Principalmente na semana de evento, puta merda. Você olha aquela grade e fala, nossa, Jean, olha o artista. Então, assim, pra imprensa, até mesmo pra atendimento, às vezes tem alguns que eu dependendo do contratante, ele me pede pra cuidar do camarim, da pulseira dele, dessas 15 pulseiras de ouro. Mas ele que fala, ó, eu tenho aqui, ó, 5 tal e 5 tal. Mas vai te procurar 10. O problema é seu. Isso Se o vira. contratante. Então, assim, vê lá, me ajuda. Conversa com o produtor, vê se ele consegue mais 5. Ah, tem a rainha princesa da festa. São quantas? São 5, meu Deus. 5? Se o artista já atende 15, como que eu vou colocar 1/3 pra atender a corte da festa? Os patrocinadores. Quem comprou o show? Então você chega pro Jean,
Produtor, Jean, é o seguinte, eu tenho 5, mas vamos fazer uma foto só dá 5? Quanto uma pulseira? A matemática que a gente faz ali, no fundo, é absurdo. Ah, mas aí tem que tirar alguém da imprensa. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver a imprensa com isso aqui. Então acelera a imprensa aí, senão eu não consigo atender. Como você já enviou, você já comunicou que ela faz parte e você vai falar que, né, é constrangedor. Não, totalmente, né? Você falou de que chegou a ser ameaçado. Conta na sua carreira em trabalhar com bastidores, enfim, tá ali por trás. Qual foi a sua experiência mais, vamos dizer que, não vou classificar como melhor nem pior, mas qual foi a maior experiência que você teve, ou com artista, ou com evento? O que mais te impressionou na sua carreira e que te motiva a fazer o que você faz hoje, o que vocês fazem hoje, no caso? Deixa o Jean falar a primeira experiência dele, ou se quiser contar aí, já eu indo no caminho. Claro. A minha não foi bem atrás, né? Não sei se o Diego recorda. Eu não tive uma preparação, vamos dizer, como eu tinha comentado antes, para ir para essa parte de reportagem. O primeiro evento de reportagem foi em Sumaré e eu fui para o camarim para entrevistar um artista, Guilherme Benuto, na época. E, tipo, sabe quando você tá nervoso? Vocês já fizeram, sabe como é o início. Eu tava tremendo muito e eu tenho o costume de estudar a vida dos artistas. Diego até pode confirmar. Pra entrevistar o Guilherme Benuto, eu fiz um resumo de 15 páginas, porque eu não sabia como funcionava tal. Chegou lá, eu fiquei sabendo que era 2 perguntas. Tive que eu já tinha decorado esse resumo de 15 páginas. E aconteceu algumas outras coisas antes de eu chegar lá, eu já estava um pouco tenso. Na hora que eu fui entrar no camarim, eu entrei a milhão, tipo, 3 minutos, na época eram 3 perguntas. Esse ano que mudou, agora são 2. Falei, tá, entrei, falei, vou correr pra não estourar o tempo, né? Entrei, falei, oi, 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 parei no meio dos dois e fui começar a entrevista, com medo de atrasar os outros, levar uma bronca e tal. O Guilherme e o Benuto, eles tiveram uma atitude incrível. Eles pararam, o Guilherme bateu no ombro e falou assim, pode respirar, sinta-se à vontade, pergunta o que você quiser. Eu peguei, fiz as 3 perguntas, que era o que estava proposto, respeitei, porque não interessa se o artista falou para você, faz quanto quiser. Educação. Você tem que seguir o que já foi passado para você. É 3 perguntas, é 3 perguntas, é 2, é 2. E eu entrei lá dentro, fiz as perguntas, foi uma experiência incrível. Até hoje foi uma das melhores entrevistas que eu já tive a oportunidade de fazer, foi com o Guilherme Benuto, tanto pela forma que eles me trataram antes, quanto durante a entrevista. São demais, né? São. E assim, só um parênteses, o Guilherme Benuto foi assessor de imprensa deles até 2 anos. Eu fui o primeiro assessor de imprensa do Vila Bagage, quando era o trio. Aí eles separaram e eu continuei com o Guilherme Benuto e fiquei até 2 anos trabalhando com ele. Eles são de Limeira, né? De Campinas, né? De Campinas, sim. Bom, vamos lá, da minha experiência, eu vou citar a parte negativa sem falar o nome do artista e as 2 positivas, que foi até recente, citando o nome do artista. Negativa. A produção do artista X chegou, pediu pra mim, eu tava com um artista na época assessorando um rodeio, fica todo mundo de costa ou entra dentro do camarim que fulano tá chegando. Isso é desumano, ninguém vai ficar de costa e nem vai entrar, você pode pôr grade que você for aqui. E o camarim era desse pessoal que tinha que ficar de costas. Que ninguém vai abraçar, pode ficar tranquilo, aqui tá todo mundo trabalhando. A gente não vai fazer isso. 2 partes muito legais que aconteceu recente. Veio um pedido direto, e veio até mim de uma cadeirante. E que ela é muito fã do Alok. E queria muito tirar uma foto com a Alok, porque ela tinha, às vezes, alguns distúrbios e ela só tranquilizava ouvindo o Alok. E aí, meu Deus, falei, cara, como que eu vou fazer isso? Enfim, cheguei com o produtor, conversei com ele, falei, cara, tem essa situação, você consegue me ajudar a me atender? Tá fora da pulseira. Não, traz ela aqui, deixa ela aqui na porta. Ela ficou na porta, o Alok chegou e foi direto nela. Não entrou no camarim. Abraçou. Olha, vamos fazer uma foto, não sei o que. Não, eu quero, não sei o que. Entrou, fez a foto. O Alok pediu para que ela acompanhasse o show dele do palco. Foi em Bragança Paulista. Foi, assim, sensacional. Inclusive, no meu post no Instagram, eu comento sobre isso, porque eu tive também uma experiência muito negativa, inclusive, de um outro artista, e sem citar, eu comparo. Quando a gente não tem algo bom para poder falar de fulano, eu prefiro não citar nomes e nem falar. Mas você tá me perguntando em relação a isso. E o outro foi o Cleiton Romário, e não deu tempo dele atender.
E aí tem um menininho que estava internado, muito fã da dupla. Cantava todas as músicas, tinha 7 anos de idade. E aí a mãe pediu se pelo menos eles teriam condição de gravar um vídeo mandando um beijo pro menino, um abraço, dizer que estava torcendo para a recuperação dele e tudo. Conseguiu, eles foram super solícitos, atenderam, gravaram um vídeo do meu celular, uma selfie. E aí o produtor também fez esse meio de campo e deu certo. E uma outra situação também muito negativa, eu não estava envolvido, mas me pediram, falaram assim, olha, a gente tem uma menina com uma doença terminal e que ela quer fazer, eu queria muito, era muito fã de um artista e queria muito fazer uma foto com ele. A assessoria do artista não me responde e do rodeio também não. Eu sei que você mora perto, você consegue ajudar? Tentei fazer esse meio de campo, tanto com a assessoria do evento quanto do artista. Só que eu tinha que ter a certeza que ele ia atender, porque não tinha como tirar a menina do hospital na condição que estava. Ela podia correr o risco de morrer no trajeto e pior, frustrada de não ter conseguido atender. Antes de receber a confirmação não do artista, a menina veio óbito. Eu fiquei mal umas 2 semanas. Nossa. Muito, chorava. E até hoje eu lembro disso e me emociono. Porque, assim, a gente tem essa condição, às vezes, de ajudar, de fazer transformação em realidade. E eu fico muito puto quando as pessoas não fazem. Porque, às vezes, se chegar de conhecimento a um determinado artista, ele vai atender. Só que, às vezes, o próprio produtor ou assessor barra, cara. Isso eu fico muito chato. Eu prefiro ouvir não do meu artista, mas que eu levei até ele isso. Ok. Mas de não chegar até ele, eu fico muito pistola. É frustrante. Essa história que você contou é assim... Como uma agenda de rodeios, nosso trabalho aqui é ser uma ponte entre você que gosta da festa de peão, você que gosta da música sertaneja, você que enfim, gosta de curtir, que nos segue aí no Instagram, é inscrito no YouTube. O nosso trabalho aqui é ser uma ponte. Então, nossa maior felicidade, nosso maior prazer é estar levando essa informação para vocês. Então, você que não se inscreveu ainda, você que está assistindo essa live, então vai assistir depois quando estiver gravada. Inscreva-se, compartilha o nosso link, o nosso canal aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, que é @agenda de rodeio em todos os canais. E, Diego, Jean, vocês querem deixar as considerações de vocês? Querem deixar o @ de vocês? Fiquem à vontade. E... foi muito bom aí essa entrevista, essa entrevista curta, né? A gente tem muita coisa para falar e a gente com certeza vai chamar de vocês novamente para a gente fazer a parte 2. Compartilha aí a rede de vocês e as considerações de vocês. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder dar voz a essa questão dos bastidores, que pra gente é importante, para poder externar isso e às vezes assim, até as pessoas do meio que têm esse acesso ao conhecimento, não têm o conhecimento disso. Então, obrigado pela oportunidade. Foi meio corrido aqui, porque a gente tem muita coisa que ainda a gente pode falar. Eu acredito que vocês também gostariam de perguntar. Mas, de qualquer maneira, cara, valeu demais. Quero deixar assim, quem quiser me seguir através do Instagram é Diego Vivan, com N de navio, no final, 7. Cara, tô disponível para poder tirar dúvidas, responder, enfim. Sempre que vocês precisarem, convide. Vai ser um prazer poder voltar aqui. E o blog? O blog é o www.almanacsertanejo.com.br. Ali a gente divulga os eventos, shows, enfim, entrevistas. Tem várias coisas legais ali que dá pra poder curtir. Bacana. Tá bom? Eu faço minhas palavras do Diego. Gostaria muito de agradecer o convite. Foi um privilégio estar aqui com vocês hoje. Vocês são incríveis. Muito obrigado pelo convite. E o meu @ é @Jean_Capato, Jean com J e Capato com T só. Por favor, me sigam lá e eu sigo de volta se mandar lá no direct que começou a me seguir por causa daqui. Pessoal, bora seguir 2 pessoas aí especiais. E Jota ele tá o outro Joel aqui, ele tá atrás das câmeras, mas passa o seu Instagram aqui pro pessoal seguir também, vamos aproveitar. @JBarretos Eventos. Segue lá, tem bastante evento, tá em tudo quanto é rodeio. Eu achei que ele era irmão gêmeo. Barretão, ele vai estar lá também, né, Jota? Jaguariúna. Então, tem bastante conteúdo bom lá. De novo, falando, Barretos Eventos. Segue lá, pessoal. É isso aí, galera. Segue a gente lá, compartilha essa live, compartilha esse vídeo aí se você vai assistir a gente depois. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção.
E, Diego, obrigado, foi um prazer enorme pra gente ter vocês aqui no nosso estúdio. Jean, você também. A história que vocês contaram, as histórias que vocês falaram, com certeza serviu muito aí pro nosso canal, para nossas vidas e para quem está nos assistindo e vai assistir futuramente. Muito obrigado. Qual é a próxima agenda, Diego? Julho, as duas últimas finais de semana de julho, nós temos a festa julina de Valinhos. E agosto, do dia 4 ao 13 de agosto, faz sim da Iatuba. Esperamos vocês lá, hein? É isso aí. Vamos lá, hein? Tem bastante conteúdo lá, pessoal. Bora lá. É isso aí, Claudinho. Tudo Obrigada. certo?